Fala, turma! Hoje, para fazer uma coisa diferente, eu preparei aqui um cartão 3D. Chegou a época mais festiva e para inovar hoje, para você compartilhar com a galera esse cartãozinho que dá para ser modificado com HTML, CSS e JavaScript puro, você consegue fazer tudo. Inclusive, nós vamos fazer algumas coisinhas aqui modificando esse projetinho. Olha que incrível que tá! Quando eu passo o mouse aqui, ele faz um over, né? Uma transição nesse texto, descendo o texto e fica tudo meio 3D. Olha só, o cardzinho, à medida que eu vou passando o mouse aqui, ele vai fazendo essa transição aqui, um JavaScript bem legal, uma biblioteca. Então eu já deixei tudo preparado aqui em cima também para a gente utilizar e vamos lá fazer isso daqui para ver que legal que é para você compartilhar aí com a turma. Legal? Você pode modificar, pode fazer a sua maneira. Então eu já deixei preparado, vou fazer, eu simplesmente vou ajustar aqui. Já temos aqui o Christmas Card. Então já abri o projeto aqui no Visual Studio Code também. Então o que eu vou fazer basicamente é iniciar um novo projeto, index.html. Aqui vou colocar um ponto de exclamação, uma abreviação para já criar o documento HTML todo. E deixa eu fechar isso, pronto. E aqui eu vou colocar card 3D Christmas, pronto. E para executar esse projeto, para ver que tá rodando todo certinho, eu vou executar esse projeto aqui do lado de cá, através do Go Live. Esse daqui é um plugin que a gente instala, que é o plugin de... Cadê você? Live Server. Aqui, ó. Live Server. Então, se você está utilizando um projeto HTML JavaScript puro e quer ver isso rodando diretamente, pode fazer a instalação desse plugin, que quando você rodar o Go Live, então eu vou rodar aqui o Go Live, ele vai vir para cá, legal? Olha só, Card ele gera um servidor por trás para executar o HTML. Então olha só, se eu colocar um teste aqui e salvar, automaticamente já é replicado para a tela seguinte. Legal? Então tudo que a gente fizer do lado de cá vai ser replicado para o lado de cá rapidamente e assim a gente consegue ver a evolução do nosso projeto. Ok? Então a primeira coisa que eu vou fazer é montar o HTML base. Mas antes de começar a montar o HTML, eu já vou deixar aqui pronto o meu arquivo CSS. Então, vou deixar aqui já. Vou também já criar o link aqui para esse arquivo. Então, rel stylesheet, para deixar pronto. E também já vou colocar aqui o vínculo do href, então style.css. Ok? Já salvei, ainda não fez nenhuma modificação do lado de cá, mas já deixei pronto para a gente já depois trabalhar no arquivo CSS, tá bem? E a gente vai trabalhar nesse projeto, um JavaScript, através do Vanilla, esse Vanilla Tilt.js, ok? Então, logo a gente também já vai fazer as modificações, vai utilizar ele e eu vou mostrar como a gente vai fazer essa instalação. Legal? Então, já vou deixar a estrutura aqui do card pronta. Então, basicamente, o que eu vou fazer aqui é abrir uma div. E olha que legal, eu vou já colocar classes nessa div. Então, se eu der um enter, ele vai criar uma tag. Então, se eu colocar div ponto e já o nome da classe que eu quero e der um enter, olha, ele já constrói a tag junto com a classe, com o nome da classe. Assim fica muito mais fácil. Por exemplo, aqui eu vou colocar um box. Então, olha, div class box. E vou criar um H2 também. Posso fazer isso com qualquer tag. Olha, H2 name. E posso colocar aqui Merry Christmas. Legal? E também vou colocar uma tag A e vou estilizar ele como buy, ou seja, de compra ou algo do tipo, tá bem? Vou colocar travado com uma hashtag e aqui dentro eu vou colocar Happy New Year. Legal? Já temos aqui as informações, já está começando a gerar e vou incluir uma imagem. Mas para a imagem eu vou vir aqui e vou criar uma nova pastinha Assets para incluir a minha imagem aqui dentro. E o que eu fiz para esse projeto, eu fui no próprio Google para buscar essa imagem. Olha que legal, o que a gente pode fazer aqui? Eu vou buscar uma imagem diferente, tá bem? Mas olha o que eu fiz aqui. Em ferramentas, clicando em ferramentas, eu coloquei imagem grande, porque eu quero a qualidade dessa imagem em resolução alta. E aqui em cor eu coloquei transparente, para o fundo ser transparente. Então, eu poderia pegar qualquer imagem aqui que elas estão com fundo transparente. Olha só, tá vendo? E para o meu caso, eu vou utilizar aquela que a gente estava visualizando aqui agora. Eu poderia pegar qualquer uma, mas eu vou utilizar uma diferente, que é aquela com Papai Noel.
Deixa eu achar ela aqui, legal? Então, basicamente, eu vou salvar essa imagem dentro do meu projeto. Então, aqui dentro eu tenho Christmas, vou colocar aqui em Assets e vou chamar de Christmas. Pronto, Christmas. E automaticamente essa imagem veio aqui dentro do meu projeto, ok? Se ela foi para downloads, lembra de arrastar ela aqui para dentro de Assets. Legal? Então, para o image aqui, eu vou colocar que ela está dentro de Assets, Christmas. Vamos ver se ela veio para cá. Deixa eu minimizar isso aqui de novo. Legal? Posso vir aqui, salvar e olha, a imagem ficou muito grande aqui. A gente já vai trabalhar no tamanho dessa imagem, tá bem? E esse alt aqui, ele é muito importante. Então, eu vou colocar aqui árvore, vou colocar até em português mesmo, árvore de Natal. Beleza? Salvei. Agora, vamos fazer a estilização desse projeto, né? Vamos fazer a estilização. Eu posso, se tivesse tudo quebrado aqui assim, eu posso fazer um Ctrl Shift F e olha, automaticamente ele ajusta todo o site pra gente. Legal? Ele faz a formatação aqui do código. Então, eu vou vir para o Style agora e nesse Style eu vou fazer uma estilização. Primeira coisa que eu vou fazer nessa Style é buscar uma fonte para poder trabalhar a fonte do nosso site. E para a gente trabalhar essa fonte, eu posso vir em Google Fontes. E aqui eu vou pesquisar uma fonte que a gente vai utilizar, que é a Poppins. Essa fonte Pops. Então, a gente vai utilizar a tamanho 300. Vou pegar aqui o tamanho 300. Vou adicionar ela. Eu já tenho umas outras aqui, eu vou até eliminar elas daqui, ok? Essa Electrolyze também, Pops 300. Vou utilizar a 400, vou utilizar a 500 também, vou utilizar a 600 e a 700 também, que são bold, ok? Posso até colocar a 800 também, acho que a gente não vai chegar a usar, mas vou colocar ela também. Por quê? Porque colocando elas, agora eu posso vir aqui em Import e pegar essa informação, dar um Ctrl C e colocar dentro do nosso projeto, que assim já fica, deixa eu colocar a visualização melhor aqui, View, Road Wrap, para quebrar a linha, legal, que agora essa estilização, eu posso utilizar essa fonte dentro do meu estilo, do meu CSS, a gente já vai utilizar e eu já vou mostrar, ok? Então, eu posso fechar isso, ok? Se eu salvar, por enquanto não fez nenhuma modificação, então basicamente o que eu vou fazer aqui agora é aplicar uma estilização para toda a página, aplicando um margin 0. Olha, já percebemos que ele tirou aquela margem para o padrão que tem no site. Vou colocar também um padding 0, para garantir também que não faça nenhum padding, nenhum margem. Um box sizing, eu vou permitir que isso seja um border box, tá bem? É só mesmo um padrão para poder retirar algumas informações que vem para o padrão no browser. E o border box coloca isso de maneira para a gente fazer a estilização melhor. Eu vou colocar um font family aqui e aqui sim eu vou aplicar para todo o meu site o Poppins. Olha só, e automaticamente a gente já viu, quando eu salvei do lado de cá, o Live Server permitiu que do lado de cá já fosse feita a modificação e ele já transformou tudo para Poppins. E se ele não encontrar o Pops, eu posso até passar aqui um segundo parâmetro. Então, ele não encontrou o Pops, ele vai ler o sans serif. Mas se ele encontrou o Pops, ele já permanece esse, tá bem? E para o body aqui, eu vou colocar também, vou estilizar o body aqui para fazer um display flex. O que significa? Flexibilizar todos os itens. E olha, flexibilizei todos os itens que estão no body, na tag body, e vou fazer um justify content centralizando todos esses itens. Olha, até deu uma quebra aqui, mas por enquanto não faz mal. A gente já vai estar trabalhando isso. E o align items também center. Eu costumo dizer que o display flex ele flexibiliza e cria como se fosse um plano cartesiano, onde o justify content, olha só, se eu vim aqui inspecionar, deixa eu até aumentar aqui o site, se eu vim aqui na tag onde que a gente está estilizando, que é a tag body, o justify content ele está fazendo a modificação aqui no eixo Y. Olha só, a gente vê aqui que ele está colocando ali aquela barrinha roxa no eixo Y e o align items no eixo X. E se a gente quiser ver mais informações sobre qual utilizar, a gente tiver na dúvida, a gente pode vir cá mudando, olha, e ele vai fazendo aqui as informações. Então, esse aqui, por exemplo, olha que legal, tem aqui os dois bloquinhos dizendo que está separando um para cada lado no eixo Y.
ok? E a mesma coisa, então vou deixar aqui o Center, e a mesma coisa seria o Align Item Center. Olha só, no seu eixo X, ele centraliza, ele coloca embaixo, coloca em cima, ele coloca os dois paralelos, ok? Eu vou deixar aqui o Center também, legal? E posso fechar isso. Bacana? Opa, legal? Então tá um embaixo do outro, todos flexibilizados, todos centralizados, certinho. Vou minimizar aqui para a gente continuar vendo. E vou fazer aqui um mínimo de altura, e eu vou colocar que o mínimo de altura é 100 VH, para ele não fazer esse scroll. Olha só, vou salvar. Então, até pegou aqui porque a imagem está grande. Vamos trabalhar nessa imagem aqui. Por enquanto, eu vou colocar um width aqui de 100 pixels. Deixa eu ver. Olha, ficou muito pequenininho. Vou colocar 200, talvez mais, 400. Legal. Talvez uns 300. Tá ótimo. 300 ficou legal. Bacana? Então agora eu vou colocar um background, uma cor de fundo nesse site. E para fazer essa cor de fundo, eu posso até fechar isso. E para fazer a cor de fundo, eu geralmente gosto de utilizar esse site, Gradientes, UI Gradientes. E aí eu coloco uma cor que eu gosto e eu estava utilizando aqui o Sin City Red. Então, eu poderia utilizar outro, qualquer outro aqui, tá bem? Esse Minimal, esse Firewatch, vamos até utilizar esse daqui. Quando eu clico, ele já me exibe o hexadecimal que eu posso utilizar. Então, o que eu vou fazer? Um background aqui, linear gradiente, ou seja, vou fazer um linear gradiente no eixo Y, ok? E agora, simplesmente basta eu copiar isso, colar ele como primeiro parâmetro, e nesse linear, colocar o segundo parâmetro, vou salvar. E olha só, assim o nosso site já fica com o linear no eixo, não ficou no eixo Y, desculpa, ficou no eixo X, tá bem? Vindo daqui até aqui, legal? Então eu vou minimizar isso também, bacana, e o nosso body tá todo completinho. Agora eu vou estilizar o container, a tag container, que é essa tag, essa primeira gigantesca aqui, legal? E vou fazer aqui também um position relative, olha, legal, já ficou. Um display flex também, para flexibilizar tudo que tiver ali dentro. E vou colocar, mesma coisa, um justify content center e também um align item center, garantindo que tudo vai ficar ao centro da mesma maneira. E vou utilizar aqui um flex wrap e vou dizer que esse texto, ele vai ser, se ultrapassar, ele vai quebrar. No entanto, o meu site nem tanto diminuiu aqui, mas ele quebraria esse texto. Ok? E um width aqui de 100%, que ele vai ocupar esse 100% do espaço. Agora, aqui é que vem a sacada. Eu posso utilizar aqui um Transform Style com Preserve 3D. Ou seja, eu vou preservar que o estilo que ele vai ser transformado será 3D. A gente já vai ver isso quando ele fazer essa modificação. Ok? Então, o container também já ficou assim fechado. Agora, a gente pode estilizar o container box. Esse container principal que a gente vai trabalhar quando a gente passa o mouse em cima dele, é nele que a gente vai trabalhar. Legal? Então, eu vou fazer aqui um container e vou colocar estilizando o box também. E para isso, eu vou fazer um position relative também, um width de 300 pixels. Olha, legal. Um height de 400 pixels. E eu vou salvando para vocês verem. Olha, já ficou numa altura legal. E vou colocar um margem também. Esse margem aqui vai ser aplicado em todos os cantos. Eu vou colocar uma margem de 40 pixels. Tá bem? Ou seja, para fora. Legal? E um background aqui. Eu vou colocar um background aqui de RGBA. É Red, Green e Blue. E esse A é de Alpha. Olha só, eu vou colocar 255, 255, 255. Isso seria uma cor branca. Mas esse Alpha é para dar uma opacidade. Então, eu vou colocar um 0.1 para ficar bem clarinho. Onde 0 é nada de opacidade e 1 é muito. E 0.1 é já ali uma escala, ok? De 10% talvez de opacidade. Tá bom? Então, esse RGBA é para fazer esse alfa, dar essa opacidade aqui. E eu não gosto das coisas aqui travadas, né? Quadrado sem uma balada aqui, vocês sabem disso. Então, eu vou fazer aqui um border radius de 20 pixels. Legal? Olha só, já ficou a bordinha, já está ficando quase parecido ali com o nosso outro. E agora, eu vou fazer um transform style, preservando também o 3D. Vou preservar o
o 3D aqui também. Bacana? Então, vamos estilizar, aqui já está fechado, vamos estilizar agora esse name aqui do Merry Christmas. Então, vou dentro, quando eu coloco container box, eu estou dizendo que eu vou estilizar o box que está dentro desse container, como se fosse uma hierarquia. Estou dentro desse container que tem lá dentro o box e eu estou estilizando ele. Vou fazer a mesma coisa. Olha só, vou estilizar o container que contém o box e lá dentro contém o name. Então eu estou estilizando exatamente esse name aqui. Legal? Então eu vou fazer um position relative absolute nesse caso. Por que absoluto? Porque eu vou fazer ele, olha, ele perde aqui a posição dele, não totalmente, mas dentro da sua hierarquia do box, ele perde a sua posição, como se ele tivesse por baixo, por cima ali. Por quê? Porque eu vou fazer aquela transição de quando eu passar o mouse, ele aparecer. E quando a gente faz esse position absolute, a gente libera aqui o top, o left, o right. Então, eu vou colocar no top 0. O text align, vou centralizar em relação a tudo com uma largura de 100%, ou seja, ele vai ocupar toda a largura desse box. Então, quando eu coloquei esse text align, ele centralizou referente a toda essa largura 100% do box. Então, agora eu vou fazer um transform e vou fazer um translate 3D. E esse translate 3D, a gente tem naquele mesmo plano cartesiano do eixo Y, do eixo X, a gente vai ter o Z. É o Z quem vai fazer esse 3D. Olha só, eu vou colocar no eixo X, no eixo Y 0, no eixo X 0, com 75 pixels em Z. No entanto, não mudou nada porque a gente ainda não fez uma relação, mas tudo bem, vamos manter aqui, isso aqui vai servir para a gente logo logo. E aqui eu vou colocar um color white também, uma cor branca nesse texto, olha, assim já ficou. Uma opacidade 0, e esse opacity é o mesmo que o alfa daqui, mas quando eu coloco 0, olha, ele some. E se eu colocar 0.1, ele fica lá muito clarinho. 0.5, olha, vai aumentando. Eu vou deixar 0 porque eu quero que ele apareça quando eu passar o mouse em cima desse box, ok? E aqui eu vou deixar esse opacity. E esse z-index, olha só, o z-index está dizendo, vou deixar um aqui por enquanto, esse z-index é para, em relação a todos esses objetos, ele ficar por cima numa escala, num Z de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No Z aqui, ele está em cima na escala 10, ok? Então, ele está em cima de tudo. E agora, eu vou simplesmente, vou voltar isso para 0 e vou fazer um transition aqui de 0.5 segundos. Ou seja, olha, viu ali que legal? Vou fazer um refresh aqui de novo. Não vai funcionar porque ele já fez a transição, mas essa transição, logo a gente vai ver que, olha só, vou fazer isso de uma vez. Aqui no container, no box, eu vou colocar um over, essa propriedade CSS over, para quando eu passar o mouse em cima acontecer alguma coisa. Então, lá dentro eu vou estilizar o name. Eu quero estilizar o name quando eu passar o mouse em cima do box. Então, esse over, quando eu passar o mouse em cima do box, eu vou estilizar, eu vou estilizar o name, ok? E eu vou colocar aqui um top 20 pixels, que aí ele vai descer, olha, já desceu um pouquinho, e uma opacidade, opacity 1. Olha só, vamos passar o mouse ali, olha que legal. Já está fazendo aquela transição esse transition é que está fazendo ele devagarzinho, do top 0 até o top 20, com de 0 opacidade até 1, fazer essa transição. Olha que legal. Ok? Então, aqui também já está pronto, já fizemos isso daqui, também já está legal. E agora, eu vou estilizar esse Happy New Year, que a gente colocou como buy, compre, né? Algo do tipo assim. Então, eu vou vir aqui e vou estilizar o container, que tem lá dentro o box, que lá dentro tem o buy. Legal? E aqui eu vou colocar um position, não relative também, mas absolute. Vou colocar absolute. Legal? Para a gente colocar onde a gente quer esse texto, e eu quero ele lá embaixo, né? Então, eu vou colocar um bottom aqui. Se eu colocar bottom 0 pixels, vocês vão ver que ele vai lá para baixo. Olha, já foi lá para baixo, porque em relação a esse box inteiro, ele está indo
eu estou colocando bottom, ou seja, lá embaixo, 0. Mas eu não quero tão lá embaixo, eu quero talvez uns 10 pixels, que a gente já vai fazer ele ficar bem no meizinho aqui, bem legal, ok? E o left, eu vou colocar 50%, que assim ele já fica lá do lado esquerdo, ok? Isso porque a gente não colocou aqui ainda algumas informações, por isso que ele ficou bem aqui, mas a gente já vai trabalhar nisso, legal? E eu vou colocar aqui também um color white, vou colocar um color white também, para ficar branco aquele texto. Um background color, eu vou colocar o RGBA também. E aqui, olha só, red, green, blue e o alpha. Então aqui eu vou colocar 255, vou colocar as mesmas informações, 255. Quando eu coloco isso é o máximo, então ficaria muito branco. E quando eu coloco 000, fica preto. E aqui eu vou colocar 0.1. Olha, já ficou ali com aquele fundinho parecido com o de cá. Legal? E agora eu vou colocar aqui um backdrop filter. Backdrop filter. Isso daqui eu vou colocar um blur. Olha só que legal. Um blur de 5 pixels. É um filtro que eu estou aplicando bem nele aqui para ficar um blur, tipo opacidade, não é bem uma opacidade, é como se fosse mistigado, vamos dizer assim. Talvez não seja essa palavra, mas vai me voltar à memória, ok? E agora eu vou colocar um padding aqui de 20 pixels na altura e 25 pixels de largura. E agora eu posso fazer um border radius também, um border radius de 30 pixels. Olha só, já fica bem abaulado ali. Essa linha aqui é feita através da propriedade Text Decoration. Eu vou colocar um nome para remover essa linha, ok? Então esse Text Decoration tira aquele linha tracejada ali. E eu vou fazer um transition também de 0.5 segundos para quando ele ocorrer, olha, ele já aparece ali certinho. Vou fazer o transform aqui, transform, translate 3D. E nesse caso, eu vou colocar menos 50%, olha, 0, 0 e 80 pixels. 80 pixels, para ele ter uma transição de um 3D da posição atual para cá. Legal? E esse width aqui, eu vou colocar de 220 pixels para ele não ficar bem ali grudado ou quebrando aquele texto, ok? Um font 8 aqui eu vou utilizar, o font 8, esse font 8 já é o que tem aqui do Pops e eu vou utilizar a 600, então eu vou vir aqui, font 8 600, olha, já ficou um pouco mais negrito, ok? E para colocar o texto no centro, eu vou usar o Text Align Center. E olha, em relação a esses 220 pixels, ele está no centro certinho. Eu vou colocar um Z-Index também 10 para poder ficar bem legal. Olha só, já está ficando ali a imagem certinha. Agora basta a gente trabalhar nesse produto aqui, porque todos os outros já estão ficando certinho. Então agora, olha só, eu vou fazer um container box. Lá dentro eu tenho um product. Ah, eu não coloquei uma classe nele, então vamos colocar uma classe nele aqui. Class product, como se fosse um produto, algo do tipo. E eu vou estilizar esse product agora. Então, eu vou fazer um position absolute também. Por quê? Porque eu quero que ele fique só relacionado ao box, que eu vou movimentar ele para um top aqui de 50%. E olha só, ele já ficou lá embaixo, tá quase bom. Vou colocar um left também de 50%. Legal? Assim, ele já ficou aqui relacionado 50% a 50%. Acontece que agora é que vem o transform do nosso Translate 3D, que aqui a gente quer dar essa efeito 3D. Então, eu vou colocar menos 50%, olha, no eixo top, e menos 50% no eixo Y e no eixo X, legal? Com o Z de 0. Olha que legal. Assim já ficou a imagem ali centralizada da maneira que a gente quer. E vou colocar que ele vai ter um max de largura de 300 pixels. 300 pixels. Legal? E assim eu vou colocar um transition nele também
de 0,5 segundo. Por que essa transição? Porque quando a gente passar o mouse, o efeito vai acontecer, aquela transição acontecer, para não ficar muito forte, a gente, quando passa o mouse, acontece a mesma coisa aqui desse texto. Legal? Então, eu vou colocar aqui um ponto container também. Quando eu passar o mouse, eu quero que esse cara seja transferido em 3D, seja, tenha aquela relação 3D. Então, no container, quando eu passar o mouse no box, com essa propriedade over, eu vou estilizar o product. Legal? E aqui, simplesmente, vou fazer um transform, vou transformar isso para um translate 3D de menos 50%, com menos 50% e de 100 pixels. Legal. Então, quando eu passar o mouse, olha que ele ainda não está acontecendo nada, porque ele não está tendo essa relação, essa transformação em 3D. E é agora que vem a sacada. Para fazer isso, eu posso até fechar isso daqui. Para fazer isso, a gente vai utilizar, como eu disse, o Vanilla Tilt, ok? Então, eu vou pegar esse arquivo aqui principal, vou fazer o download dele. Então, eu vou salvar como? Lá dentro do projeto normal, eu vou salvar, deixa eu fazer de novo, salvar como? Eu vou salvar Vanilla Tilt, vou salvar. Ele deve ter vindo aqui para dentro da pastinha, eu vou simplesmente arrastar ele para a raiz do projeto. Legal, que agora a gente pode utilizar esse Vanilla da maneira que ele informa aqui, ó. Simplesmente utilizando, vou primeiro colocar a tag script, então vou vir aqui, vou colocar a tag script, com o source indicando para aquele arquivo vanilla tilt.js, e aqui também vou colocar um type desse text JavaScript, ok? Ctrl C, Ctrl V, legal, vou salvar. Ainda não acontece nada, porque a gente tem que aplicar, a gente quer falar aonde que esse efeito será aplicado. Então, eu vou copiar isso daqui, olha, vou copiar isso, vou tirar esse Vanilla Tilt, tá bem? Então, vou copiar isso daqui. Deixa eu fazer a mesma coisa, deixa eu colocar uma visualização quebrada aqui, legal? E vou colocar isso e posso tirar isso daqui, tá bem? Feito isso, ou seja, ele vai buscar do meu pacote que eu fiz a instalação. Esse Document Query Selector vai buscar uma classe específica, olha, o seu elemento. Então, o que eu vou fazer? Eu vou buscar o elemento box, simplesmente o elemento box. Vou salvar e olha só, já começou a fazer aquele efeito bem legal, né? Já começou a dar uma outra diferenciada aqui. E para ficar legal, para ficar mais legal ainda, ele fala aqui algumas propriedades que a gente pode utilizar. E uma das que eu vou utilizar aqui é o glare. Então, eu vou pegar esse glare aqui e, por padrão, ele é falso, tá vendo? Então, eu vou colocar ele como true. O que esse glare faz? Ele faz um efeito de vidro. Olha só, vou passar o mouse. Olha que legal, olha. Ele está fazendo meio que um efeito de vidro. Ele, por padrão, é falso, não faz esse efeito, olha. Olha lá, não está fazendo efeito. Então, esse glare faz o efeito de vidro. Olha que doideira. E agora eu vou colocar, mas ele pode, eu posso até falar aqui, esse Max Glare, ele tem um máximo de 1, tá vendo? É uma opacidade aqui de 1, 100%, 0,5, 50%. Então eu vou pegar esse Max Glare também e vou trabalhar com 0,5, ou seja, 50% em vez de trabalhar ele 100%. Então eu vou salvar, para não ficar tão forte, vou passar o mouse e olha lá, que legal, nosso projetinho já ficou. Então, turma, muito obrigado. Qualquer coisa, qualquer dúvida, diz aí se gostou, fala aí nos comentários também. E faça o seu, compartilha aqui com a gente para a gente ver o seu projetinho também do GitHub. Coloca lá como é que você fez, a modificação da imagem, tudo diferente, ok? Olha, um grande abraço e te aguardo nos próximos vídeos.